Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade básica. Aqui é o professor Claudinei, em conjunto com os professores Robson e Wesley, dando continuidade a essas aulas online, devido à nossa quarentena, devido à situação que o nosso país, e não só o nosso país, como todo mundo passa, estamos nos adaptando a uma nova realidade. Mas logo em breve estaremos de volta às aulas presenciais. Hoje estaremos falando sobre potência elétrica, segunda lei de Ohm, resistividade específica dos condutores, resistência dos condutores em função de suas características condutivas. Vamos lá então. Potência elétrica. A transformação da energia elétrica em outro tipo de energia pode ser medida e é denominada de potência elétrica. E a sua unidade de medida é o watt, que a gente usa a letra W, e está relacionado à energia elétrica total no circuito. No caso do resistor, a energia térmica. O que seria, no caso do resistor, a energia térmica? Porque num resistor, nós podemos comparar, como eu sempre comento, eu sempre uso esse exemplo, o nosso chuveiro que tem em toda a residência. O que nós tiramos de benefício dele? É o calor, é o aquecimento da água. Então, quando a gente fala de temperatura, é energia térmica, é algo que o que provém da eletricidade para nós é a temperatura. E através da circulação excessiva de elétrons dentro de um condutor com uma certa resistência, é gerado o calor e esse calor esquenta a água. Então, no caso da resistência, seria energia térmica. Já nos motores, energia mecânica. Nós temos um eixo que vai estar girando a uma certa velocidade. Note então que a energia elétrica entregue pela fonte em um circuito elétrico é o produto da tensão, seria o produto da tensão pela corrente. Quando a gente fala produto da tensão pela corrente, ele é o seguinte, você pode visualizar da seguinte maneira. Produto. Quando a gente está falando produto, quer dizer que eu estou multiplicando. Tá? Então, eu estou dizendo que um circuito elétrico, a energia fornecida, a potência, ela é o produto, é a multiplicação da tensão pela corrente. E isso gera uma fórmula, fórmula de potência. Tá? Que na verdade, as formas de energia elétrica presentes no circuito. Você tem dentro de um circuito elétrico, você tem a tensão elétrica, que é a diferença de potencial, você tem a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons direcionado, ordenado, fluxo ordenado de elétrons, e nisso você precisa de uma resistividade, a resistência elétrica, que vai reduzir o excesso de elétrons circulando, que vai evitar um curto-circuito, e dentro de tudo isso aí nós temos a potência elétrica. E a maioria dos equipamentos nós utilizamos essa grandeza para especificar. Então, geralmente, quando você compra um aparelho de som, você compra pela potência. Se você vai comprar um forno, dificilmente é aquele que não observa. Temos equipamentos que são mais em conta. Então, o que acontece? Muitas vezes ele não tem a potência que um outro mais caro tenha. Então, tudo isso ou você fala em tensão e corrente, ou você fala em potência. Falando em potência, você praticamente está citando tensão e corrente. Como em uma residência, em um bairro, em um município, você tem uma tensão padrão
para residências, então o que vai mudar aí seria a corrente. Tá? Então você tem a variação da sua potência em função da corrente que irá circular no seu equipamento. A potência elétrica presente em um circuito é dada pela equação a seguir, que você não deve esquecer. Ela é tão importante quanto a primeira lei de Ohm. Tá? É uma equaçãozinha simples, muito simples, e ela é muito útil. Você usa ela no seu dia a dia. Em todos os equipamentos você consegue utilizar essa equação. Estamos aí então, nós temos uma fórmula da potência elétrica. Para cálculo da potência elétrica é utilizado essa equaçãozinha, muito simples, gente. 3 grandezas semelhante à primeira lei de Ohm. Então nós temos o P igual a U vezes o I. Em sala de aula eu incentivo, né, os alunos a decorarem como se fosse um nome. Tá? Cada um tem o sistema de decorar, de aprender da melhor maneira. Então geralmente a primeira lei de Ohm eu falo para decorar como se fosse o nome URI, é URI, e a de potência é o P, U e o I, então é o PUI. Gera até uma certa brincadeira, mas só que na brincadeira te ajuda a você a não esquecer. Tá? Onde P, potência elétrica, W seria o watt, o I, corrente elétrica, o A de ampere, o U, a diferença de potencial, a nossa tensão. Tá? Então o U seria a nossa tensão elétrica. Então, no caso, a potência elétrica, eu tenho um equipamento de 100 watts potência. Aquele aparelho X tem uma corrente elétrica de 10 amperes. Corrente elétrica. A tensão da minha casa, a tensão do meu equipamento, a tensão do meu carregador é 110 ou 220 ou 380 volts. Tá? Então é aí que nós trabalhamos com essa nossa equação. Exercício de aplicação. É muito simples. Né? A potência, como foi dito, ela nada mais é do que a multiplicação da tensão pela corrente. Tá? É uma das maneiras de você especificar a capacidade de um equipamento. Então, nada mais do que um exercíciozinho de aplicação. Mudando um pouquinho a aula, colocando exercícios de aplicações no intermédio, né, da aula, para ajudar na compreensão. Nesse exercíciozinho simples, eu estou dizendo que eu tenho um motor elétrico com uma diferença de potencial, né? Eu estou perguntando qual seria a potência elétrica de um motor, e eu vou te dar as grandezas que eu tenho. Então eu tenho a diferença de potencial, a minha tensão nos terminais de 220 volts. E a corrente que atravessa, circula por esse equipamento é de 40 amperes. Então eu tenho um motor, a minha rede é de 220 volts, e eu usei meu alicate amperímetro e percebi que ele tem uma corrente de 40 amperes. Como que a gente introduz aquela equação? Para calcular a potência, basta multiplicar a corrente pela DDP, tá? Ou vice-versa, a DDP pela corrente. Sendo assim, temos nosso P, que é a nossa potência, igual a 40 amperes, vezes 220, que é a nossa rede, igual a 8.800 watts. Temos a potência do nosso equipamento. Normalmente, um equipamento, um motor, ele trabalha com outras divisões de potência. Então, trabalha-se em watt, trabalha-se em HP, trabalha-se em CV. São várias maneiras de se expressar. Mas, cada um vai ter uma indicação. Tá? Então, o HP vai ter uma quantidade de watts dentro desse HP.
O CV tem também uma quantidade de watts dentro do CV. Tá? Mas não vamos misturar muito para não confundir a cabeça de vocês. Tá? Ah, mas e se eu falar que o meu equipamento tem 8.800 watts? Vale? Sim, 8.800 watts. Por quê? Eu vou subdividir o 8.800 numa certa quantidade de um outro valor e te falar em outro nome. Tá? Mas a potência é dada em watts. E lembrando, gente, que esse cálculo aqui é um cálculo de potência aparente. Tá? Então a gente está falando em watts, tá? Mas é uma potência aparente. Lá para frente vocês vão ter uma instrução melhor sobre isso, tá? Só para não confundir. Porque lá na frente vocês vão ver que as potências elas se dividem. Então eu tenho 3 tipos de potência, tá? Então aqui eu estou falando de motor, sim. Só que esse cálculo eu estaria dando a minha potência aparente, é uma potência total do meu equipamento, tá? Não a potência que ele vai transformar em trabalho, tá? A potência total. Por isso que é tensão vezes a corrente. Então vamos lá então. Normalmente a potência é descrita em quilowatts. Por que quilowatts? E, geralmente uma potência muito baixa quase não se comenta. Em uma residência, na sua residência, na minha residência, o consumo de energia ele é citado em quilowatts. Mas por que é dado em quilowatts? Simplesmente para diminuir a numeração, tá? Para você trabalhar com números menores. Por quê? Cada 1000 watts você tem 1 kW. Ou seja, o nosso K ele é a mesma coisa que 3 zeros, né? Então ao invés de eu pegar, vamos lá, 100.000 watts, eu falo 100 kilowatts. Kilowatts. Tem várias maneiras de se pronunciar, gente, tá? Então até pode ver que de cada momento eu acabo falando de um jeito. Mas são inúmeras maneiras de falar. O importante é você saber o que você está falando, ok? Como eu falei, cada um talvez tenha uma pronúncia, tá? Então a gente vai falar watts, watts. O brasileirão é o watts, né? É o watt, né? Mas para nós é o quilowatt-hora, tá? E a gente teria que puxar a pronúncia original da palavra. Então podemos dizer que a potência do motor é 8,8 kWh. Sim, porque eu tenho 8.800. Então eu tenho 8.000 watts mais 800 watts. Então eu tenho 8.000 mais 800. 8.800 watts. Watts. Tá? A maneira que você achar melhor pronunciar. Ok? Se vocês se confundirem, gente, por favor, trabalhe só em watts de imediato, tá? Não fique pulando nessas grandezas aqui, tá? Treino uma hora, você vai treinar, porque você tem quilowatts, daí tem o megawatts, tem o gigawatts, tem o miliwatts, então tem inúmeras subdivisões, tá? Se for complicado para você, tenta aprender o básico, tá? O watts, do jeito que você achar melhor falar, tá? Então, trabalha nisso. Depois, você está falando 8.800 watts. Ah, mas é 8.800, 8.8 kW. Não, gente. 8.800 watts é a mesma coisa que 8.8 kW, tá? Você só está achando uma maneira mais enxuta de falar sobre a mesma grandeza. Tá? Só para você não ter que encher o seu valor de zeros, né? Ah, eu tenho 1.000 reais. Então coloca lá 1.000. Só que é 1.000, tá? Para evitar os 3 zeros. Aí nós chegamos na segunda lei de Ohm. Tá? Cálculozinho básico, vocês viram lá tranquilo. Depois vai ter mais um exercíciozinho, tá? Que vai ser encaminhado para os seus professores, tá? Tem mais um exercíciozinho só para fixação, tá? E com isso nós entramos na nossa segunda lei de Ohm.
Vamos lá então, eu vou lendo e vou abrindo, né, abrindo o texto para que vocês compreendam melhor. A segunda lei de Ohm descreve quais grandezas físicas relacionam-se com a resistência elétrica de um condutor. Oh, bonito, hein? Então, o que nós vamos falar, gente? Nós vamos falar sobre a resistividade, tá? As grandezas físicas que relacionam, tá, a resistência elétrica de um condutor. Porque se você vai numa loja, compra um rolo de fio ou cabo elétrico, você acredita que aquele cabo ele não tem a resistência nenhuma, ele não vai oferecer resistividade nenhuma à sua corrente elétrica? Vai sim, gente. Tudo tem que ser de coerência, tá? Você não vai se formar um técnico para nada. Você tem que saber administrar isso, tá? É cada um no seu lugar, tá? Como diz, cada um no seu quadrado. Então, você não vai usar um condutor errado no lugar certo. Oh, mas o que é isso? Condutor errado? Exatamente. Você precisa adequar o seu cabeamento com a sua carga, tá? Senão, os seus cabos elétricos vão se tornar consumidores, vão se tornar cargas. Então vamos lá. De acordo com essa lei, a resistência elétrica de um condutor homogêneo, porque homogêneo, gente, ele vai ser igual de ponta a ponta. Eu não vou ter um cobre de boa qualidade nos primeiros 10 metros, aí depois de 20 metros ele já vai mudar. Então tem que ser um condutor homogêneo para mim poder calcular. Então eu vou calcular 100 metros dele, 200 metros dele, porque eu sei que o mesmo material que está numa parte desse condutor vai estar no condutor inteiro. Então por isso que está dizendo aqui, homogêneo, tá? Porque senão você vai pegar um condutor, que nem nas instalações, né, que a gente fala que é de improviso, né, não vou falar o nome que costumam usar. Então você tem lá vários pedaços de fio. Aí você faz 4 ou 5 emendas. Só que numa distância, vamos dizer lá de 100 metros, você colocou lá 4 a 5 emendas, só que um pedaço é um cabo de excelente qualidade. O outro é quase estilo fundo de quintal a fabricação do cabo. Então, como que você vai calcular? Você vai pegar um valor de resistividade de um condutor, sendo que você tem vários tipos desse condutor, não vai funcionar. Ok? É a mesma coisa de você calcular uma viagem, sendo que você não vai fazer essa viagem numa estrada só, você não vai muitas vezes utilizar um mesmo veículo, você não vai conseguir manter a mesma velocidade. Então por isso que é comentado a questão de um condutor homogêneo, tá? Então você como técnico você tem que tomar cuidado com isso, tá? Não tem como você simplesmente generalizar. Não pode, não dá, gente, tá? Então, homogêneo e diretamente proporcional, ó, tá retocando, né? Homogêneo é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área transversal desse condutor. Vamos ler a frase inteira para tirar esse ruído, né, das paradas que eu dei. De acordo com essa lei, a resistência elétrica de um condutor homogêneo é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área transversal deste condutor. Tá. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a resistência ela é diretamente proporcional ao seu comprimento. Ou seja, quanto maior o comprimento deste condutor, mais alto vai ser a minha resistência. Tá? É a mesma coisa. Eu vou pegar um carro e vou dirigir 10 minutos numa estrada boa.
Aí eu vou pegar um carro e vou dirigir 2 horas nessa estrada boa. Os 10 minutos não vai gerar cansaço, mas as 2 horas vai. Tá? Então aí está dizendo. Então, numa área pequena, você praticamente não tem resistência. Mas se você aumentar muito essa área, o seu condutor vira resistência. E aí ele está falando o seguinte, ó, diretamente proporcional e inversamente proporcional à área transversal desse condutor. Por que é inversamente proporcional? Porque se a resistência aumenta com o comprimento, ela vai diminuir essa resistência a hora que você aumentar o diâmetro desse condutor. Simplificando, eu calculei e numa distância de 100 metros com um condutor X de uma bitola de 4 milímetros, eu vou ter uma resistência alta para a circulação de uma quantidade de corrente elétrica. Qual seria a solução? Aumentar a bitola do seu condutor. Tá? Ou seja, é a mesma coisa aqui. Eu tenho muito carro para passar numa estradinha estreita. O que eu faço? Eu alargo essa minha pista. Para que ao invés de passar um carro por vez, passe 2, 3, 4, 5. Nós temos exemplo. Nós temos a nossa Anhanguera, que passa 2 carros, 2 pistas. Nós temos a nossa Bandeirantes, que são 5. Gente, é 5 agora. Teve época que eram só 3 faixas. Até São Paulo. Tá? Quer dizer, contando aqui na região de São Paulo. Tá? Mas o que fizeram? Aumentou o número de carros? O que fizeram? Alargaram a pista. Para passar mais carros. Se eu preciso passar mais elétrons, o que eu faço? Eu diminuo. De um cabo 6 eu passo para um cabo 4, um cabo 2,5? Não. Aí eu pego, se o meu 4 não está dando, eu passo para um cabo 6 e daí por diante. Tá? Por isso que ela é diretamente. Ela aumenta a resistência conforme eu aumento o comprimento. E essa minha resistência diminui ao par que eu aumente o diâmetro. Ficou claro? Qualquer dúvida, vão anotando aí, passa para a gente, pessoal. Tá? A segunda lei de Ohm mostra que a resistência de um condutor é relacionada à sua forma, mas também a fatores microscópicos, descritos com base de uma grandeza física chamada resistividade. Tá? Então, gente, eu falei de comprimento, eu falei de diâmetro, mas não é só isso. Lembra que eu comentei sobre qualidade? Um cabo de boa qualidade e um cabo de má qualidade? Tá? O metal se considera igual você fazer um suco. Se você colocar muito limão e não colocar açúcar, fica um suco ruim. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu tenho um condutor que ele, na mistura para fazer aquele metal, não teve a soma dos materiais corretos, o meu metal básico é o cobre. Mas o cobre ele é caro, eu vou misturar um pouquinho com outros materiais, com latão, com bronze, com ferro. O que acontece, gente? Eu estou tirando a qualidade desse meu condutor. Okay? Então, se eu tenho um fio de cobre, quanto mais ele for puro de cobre, melhor. Eu tenho um condutor de alumínio? Sim. Se o meu alumínio for muito sujo, tá? Em fundição a gente fala muito isso, gente. Se ele tem muito um contaminante, ele deixa de ser um bom condutor. Ele começa a gerar calor. Tá? Então é disso que eu estou falando aqui. Essa resistência do condutor é relacionada à sua forma, sim, mas também a fatores microscópicos que você não vê. Você pegar, muitas vezes você pode ter na sua mão um cabo de boa qualidade e um de má qualidade e você não vai ter como separar um do outro.
descritos com base em uma grandeza física chamada resistividade. Tá? É por isso que quanto maior a distância, começa a aumentar a resistência. Porque por melhor que seja o seu condutor, ele tem sim uma resistividadezinha lá. Ele tem uma resistênciazinha lá. Tá? A resistividade é a grandeza física que mede a oposição que algum material oferece ao fluxo de cargas elétricas. Ou seja, materiais de alta resistividade oferecem grande resistência à passagem de corrente elétrica. No caso do nosso chuveiro, ele precisa ter uma resistividade, mas não muito, porque eu preciso circular uma corrente alta por ela. Uma lâmpada incandescente dessas antigas, a resistividade dela era alta. Por quê? Porque eu não precisava de uma alta corrente para fazer um filamento fininho ficar incandescente. Tá? Então é algo químico, é algo físico. Químico, eu estou falando, mas químico me lembra líquidos? Não, gente. O que eu falo de química é quando você vai fazer a mistura de um metal, ele está líquido. Tá? Então é por isso que a gente comenta muitas vezes de química, mas é uma coisa física dele, é a composição química dele. É os componentes que estão ali para formar aquele metal. Um aspecto importante levado por Ohm foi a descoberta de fatores que influenciam no valor da resistência elétrica de um resistor. São eles a dimensão do resistor, área e comprimento, e o material que constitui este resistor. Consideramos um fio condutor de comprimento L e área de seção transversal A. L e A. Aqui nós temos um desenho pequeno, mas é como se eu falasse, eu tenho 100 metros aqui e um condutor de uma área de 2,5 milímetros quadrados. Ok? É uma representação. Tá? Ah, mas todos os condutores são redondos, são cilíndricos? Não, gente. Você tem barramentos. Tem inúmeras empresas, em hidrelétricas mesmo, é muito usado o barramento, onde ele não é redondo. É uma barra chata, que até para facilitar, né, a fixação, que normalmente a emenda desses equipamentos são feitas através de parafusos. Então você transpassa duas pontas e parafusa um no outro, para dar um melhor contato. Em cabos, geralmente usa-se terminais próprios para isso. Ok? Mas um cilindro ele é mais complicado de você unir um ao outro. Tá? Aí seriam aquelas emendas manuais, mas quando você passa uma potência muito alta, em um lugar fixo, né, não móvel, né, você acaba usando barramentos, porque é mais fácil de você fixar e prendê-lo e melhorar o contato entre essas emendas. Através da realização de vários ensaios e usando resistência construídas com fio, deduziu-se que o valor da resistência aumenta com o comprimento do fio. Já comentamos. O valor da resistência diminui com o aumento da secção, né? Aqui está marcado seção, né? Bem. Também falamos lá. Fios idênticos geometricamente, porém de materiais diferentes, dão valores diferentes de resistência. Sim, comentei também. Se um foi feito com uma boa qualidade e outro uma qualidade inferior, vai dar diferença. Logo, podemos escrever que R igual ao nosso P minúsculo L sobre A. Essa letrinha aqui, gente, é uma letrinha grega, tá? Até a gente chama de P, tá? Para facilitar, para não complicar muito. Mas ela é chamada de Rho. É uma letra grega, tá? Então nós vamos falar sempre desse P como sendo a resistividade, tá? Resistividade do material, tá? Então nós temos a resistência elétrica ohms.
e a resistividade do material. Resistividade do material a gente vai sempre falar quando é um condutor. Resistência é quando esse condutor deixa de ser condutor e se torna uma resistência. Tanto que a resistividade ela é dada geralmente quando você compra um cabo elétrico. Esse valor vem dado em quilômetro. Tá? Então, porque é uma resistividade que você só vai perceber a partir de um valor muito alto. Tá? Então, nessa formulazinha que nós temos aqui, ó, o nosso R igual a nossa resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Tá? Então, nós dividimos o nosso comprimento pela nossa área e vamos multiplicar a resistividade. Tá? Que esses valores vão mudar. Por isso que eu falei, ó, o meu comprimento aumentando, aumenta a resistência? Aumenta. Mas se eu aumentar a minha área, a minha resistência cai. Tanto que se eu chegar a valores iguais, que é meio difícil acontecer, mas se eu chamar valores iguais, 1 dividido por ele mesmo vai dar 1. Né? Então temos aqui, gente, R, resistência elétrica, dado em ohm, usamos o nosso ômega. Resistividade do material é o nosso ômega vezes milímetros quadrados, que é a área dada em milímetros quadrados, dividido por metro, que seria o comprimento, tá? Ou ohm vezes metro. Tá? Então nós vamos ter um valor de resistência e vamos multiplicar pela quantidade de metros que nós temos. Área da secção transversal, milímetro quadrado ou metro quadrado. Tá? L, comprimento em M. Tá? Comprimento que eu estou dizendo é em metros. Tá? Só um lembretezinho. Para calcular a resistência em ohm, você deve entrar com o comprimento do fio em metros. Então, gente, quando você vai calcular a resistência em ohm, deve entrar com o comprimento do fio em metros. A área em milímetros. E a resistividade em ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Tá? Sempre você tem que seguir essas normas aí. Para calcular o comprimento do fio em metros, você deve entrar com a resistência em ohm, a área em milímetro e a resistividade em ohm por milímetro quadrado. Tá. Estou dizendo as diversas maneiras que você vai encontrar a nossa formulazinha lá. Para calcular a área em milímetros quadrados, você deve entrar com o comprimento do fio em metros, resistência em ohms e a resistividade em ohm por milímetro dividido por metro. Para calcular a resistividade em ohm por milímetro quadrado dividido por metro, você deve entrar com a área em milímetro quadrado e o comprimento do fio em metros e a resistência em ohms. Tá? Só repetindo, as grandezas são as mesmas, só mudou o fato de como você vai estar fazendo. Tá? Então, para calcular a resistividade em metros, em ohm por milímetro quadrado dividido por metro, você deve entrar com a área em milímetros e o comprimento do fio em metros e a resistência em ohm. Tá? Por que tem que seguir esses valores? Para que você não tenha um valor muito diferenciado nos seus cálculos. Aqui voltamos para mais um exercíciozinho de aplicação. Um exercíciozinho para abrir um pouquinho
e ajudar vocês a compreenderem. Nesse exercício, eu trago, né, uma questão, tá, que diz o seguinte: determine a resistência elétrica de um fio condutor. Resistência elétrica de um fio condutor. Vamos supor, eu vou fazer a instalação numa residência, numa área urbana, e eu vou ter a distância que eu vou esticar esses meus fios. Então eu estou dizendo que eu vou estar com um condutor de 20 metros de comprimento, tá? Com área transversal de 8 milímetros. Transversal, gente, para quem tiver dúvida. Você pega, vamos supor, um pão. Pão é difícil aquele que não tem um pãozinho em casa que você... Vamos supor que você tem um pãozinho e você vai dividir para 2 pessoas. Você não corta no meio aquele pão? Na hora que você cortou, você pega e vira para você aquela área onde você cortou. Tá? Você vai ver a parte de dentro, né, a parte interna do pão. Aquela face, né, se você cortou no meio e vai passar margarina ali naquela face onde você cortou, ali é a secção transversal. Mesma coisa de um cano. Eu tenho um cano de 6 metros, eu cortar ele no meio. Aonde você cortou, aquela circunferência ali, aquela abertura ali, é a secção transversal. Então, se for um cano de água, toda a água que vai passar por aquele cano vai ter que passar por aquela região. Mas eu não cortei, como que eu vou saber a secção transversal? Tudo bem, você pega um cano, no meio dele você traça um risco, dando a volta nele, como se fosse um anel. Toda a água tem que passar por dentro daquele risco que você fez. Então ali é a secção transversal. Tá? Então eu estou dizendo que esse meu condutor tem uma secção transversal de 8 milímetros quadrados, que é o sistema de medida que a gente usa. Tá? Até um tempo atrás, e até existe ainda até hoje, a AWG, onde nós chamávamos nossos fios de fio 18, fio 14, aí tinha os mais de bitola maior, tinha um barra 0, 2 barra 0 e assim por diante. Então hoje nós temos em milímetros quadrados. Se você pegar, for lá medir, calcular a área, você vai achar esse valor. Tá? Não quer dizer que você vai pegar um condutor de 8 milímetros quadrados, você vai lá colocar um paquímetro, medir e vai encontrar esses 8 milímetros. Gente, 8 milímetros quadrados. Então é a mesma coisa você pegar 8 milímetros, 8 quadradinhos de 1 milímetro e colocar um do lado do outro. Tá? E resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então eu tenho o quê? Eu tenho o meu comprimento, eu tenho a minha secção transversal e tenho a minha resistividade. Consigo resolver essa questão? E aqui eu tenho os resultados. 625, 4,25 ohms, 150 ohms, 32 ohms, 25 ohms. Tá? É só encaixar os valores na equação. Resolução. Antes de fazermos o cálculo da resistência elétrica, precisamos converter a área transversal do fio, que está em milímetros quadrados. Lembra lá atrás que eu falei, gente? Que eu falei sobre metros, tá? Então, o que acontece? Para uma unidade de metros quadrados, eu tenho que passar, de milímetros quadrados, eu tenho que passar para metros. E para nós, no nosso caso, 8 milímetros quadrados vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, neste caso, o meu condutor, tá? Ele vai ter
uma área de 8 milímetros, só que eu preciso converter esse 8 milímetros na grandeza para mim trabalhar. Então, os meus 8 milímetros vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 6. Gente, quando você usa uma potência de 10 e você tem um número negativo, são praticamente o que? É eu transformar essa minha área em milímetros como se fosse em metros. Tá? Vai dar um valor muito pequeno. Tá? Por que vai dar um número pequeno? Porque eu estou calculando 8 vezes 10 a menos 6. Tranquilinho? Tá. Então eu tenho que converter. Ah, mas está em milímetros. Ah, tudo bem, está em milímetros. Só que eu preciso que esteja em metros. Tá? Para calcular a resistência desse fio condutor, faremos uso da segunda lei de Ohm. Tá? Vamos lá então? Onde R igual, tá, a minha resistividade vezes L sobre A. Então eu vou ter 1,7 vezes 10 a menos 6 vezes 20 metros, tá? Dividido por 8 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a minha resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 6. Tá? Vezes 20 dividido por 8 vezes 10 a menos 6. Praticamente é o valor que eu tenho estabilizado. Tá? Ah, mas por que eu tenho que usar esses 10 a menos 6? É uma maneira de você usar submúltiplos. Senão ia dar um valor muito grande e até é desnecessário. Dando sequência, gente. Olha lá, o que eu vou fazer agora? Vocês perceberam que embaixo e em cima, olha lá, embaixo e em cima eu tenho 10 a menos 6 e 10 a menos 6 aqui. O que vai acontecer? Numa segunda equação que eu vou estar reproduzindo, ó, é a mesma coisa que tinha lá. Se eu tenho 10 a menos 6 em cima e tenho 10 a menos 6 embaixo, são iguais, não são? O que eu faço? Eu corto os dois. A partir do momento, gente, que eu cortei os dois 10 a menos 6, eles deixam de existir. A hora que eu tirar eles, ele vai cair nessa equação. 1 vezes 7 vezes 20 sobre 8. Já ficou fácil, né, gente? 1,7 vezes 20 dividido por 8 e assim continua. A partir daqui já se torna fácil fazer o cálculo, gente. Só por uma calculadora e a gente conclui. Vamos ter 4,25 ohms. Então nossa resistência, nós temos uma resistência, ela vai apresentar esse número. E assim é o primeiro exercício que nós temos de aplicação. Resistência dos condutores em função de suas características construtivas. Fios e cabos. O condutor elétrico é um produto metálico
com uma determinada secção transversal, geralmente circular, de comprimento bastante elevado. O condutor elétrico é utilizado para transportar energia elétrica ao transmissor de sinais elétricos normalmente. Normalmente pode-se fio elétrico, produto metálico maciço e flexível, com secção transversal invariável, que pode ou não possuir isolação e ou proteção mecânica. Cabo elétrico, produto metálico, tá? Alumínio, cobre, tá? Temos até fios de ouro que fazem ligações muito sensíveis em componentes eletrônicos. Mas tudo é mão que faz, é tudo máquina que faz. Então, o nosso produto mecânico, composto de fios elétricos, junta postos que pode ou não possuir isolação e ou proteção mecânica. Proteção mecânica seria tipo, eu tenho um fio de cobre, ele vai esticar uma distância muito alta e o próprio cobre não vai aguentar o peso dele. Conseguiram, gente, pegar um pouquinho, né? Eu estou indo, voltando. Então varia diâmetro, comprimento, o estado químico que compõe esse condutor, tá? A maneira que ele é fabricado. Ele pode ter um único fio, que nós chamamos de fio. Pode ter vários fiozinhos, a gente chama de cabo. Podem ter melhor qualidade, menos qualidade. Então varia muito, e principalmente de fabricante. Tá? Por isso que nós temos que tomar cuidado. Fios e cabos. Temos cabo flexível, temos o cabo, tá? E temos o fio rígido. Cabo flexível. O cabo flexível, gente, é o que a gente usa muito hoje. Há um tempo atrás a gente até tinha muito fio, tá? A indústria ela foi desenvolvendo e hoje nós temos mais o cabo. O cabo ele oferece muitas vantagens. Por ser flexível, você tem uma melhor colocação em obras, em instalações. Você tem menos perdas, porque por ele ser flexível, né, ele facilita você a estar trabalhando com ele. É diferente do fio, que o fio, por ser rígido, muitas vezes você tinha problema com a isolação. Tá? Então, hoje, com a tendência, houve, né, essa evolução. Nós temos bastante cabos elétricos por todo lugar. Hoje, nunca vi, hoje, né, algum cliente deixar de comprar um cabo para comprar um fio, tá? Então, exceto que seja uma situação especial. Nós temos, geralmente em condutores que vão em canaletas fixas de pouco uso, se usa um cabo um pouco menos flexível. O que acontece? Ele tem menos fios, ele é flexível até um certo ponto. Podemos até dizer que ele é um semi-flexível, tá? Mas ele vai mais para rígido que para flexível. Ele ajuda um pouquinho a dobrar em algumas situações, mas não tanto. Ele é cabo, porém ele é bem rígido. Aí chegamos ao nosso condutor, o nosso antigo fio rígido, muito usado há tempos atrás. E até hoje ainda tem, muitas vezes a gente encontra, né, desses tipos de emenda.
As emendas com fio, você tem que tomar muito cuidado, porque com a temperatura aumenta, sobe, desce, uma hora está frio, outra hora está calor. Se você não fizer uma boa emenda com o fio, ele pode dar problema. Diferente do fio, o cabo, por ser flexível, ele não dá para fazer igual se fazia com o fio. Com o próprio fio, você pegar e fazer ligações. Ele é um cabo que antigamente usou muito, né, porque era mais fácil fabricar. Hoje nós já temos muito pouco dele, tá? Como eu falei, a maioria se compra o cabo flexível e dependendo da qualidade você tem uma melhor flexibilidade nele, tá? Mas ele já teve muito presente no nosso dia a dia. Este você não vê tanto. Este já é um pouquinho meio difícil porque usa muito em indústrias e cabos de alta capacidade. Agora esse mais flexível a gente encontra e vê direto em todos os lugares, por ser um cabo que se tornou a bola da vez, né? Resistência dos condutores em função de suas características construtivas. Tá? Aqui é só um comentário, né? Porque nós já até comentamos já sobre isso, né? Então aqui eu estou dizendo que os materiais condutores utilizados na produção de fios e cabos elétricos são um dos condutores mais usados é o cobre, tá? E temos o alumínio, tá? O cobre utilizado é um cobre eletrolítico recozido com pureza mínima de 99,9%, praticamente puro, e condutibilidade de 100% na escala da IACS. O que eu estou dizendo, gente? Eu estou dizendo que essa IACS aí, essa International Annual Copper Standard. Gente, pelo amor de Deus, meu inglês é de chorar, tá? Desculpe aí. Tá? Mas é um instituto internacional, tá? Que especifica esses valores para que vocês tenham como referência. E eu vou dizer que a condutividade é 5 vezes, 5,8, 5,814 vezes 107 ohms, menos 1, vezes M menos 1. Tá? Então, isso daí seria o valor descrito da condutibilidade do cobre. O alumínio utilizado é de alta pureza, têmpera meio dura e condutibilidade de 61% na escala IACS. Então nós temos o cobre muito utilizado e nós temos o alumínio, também hoje muito utilizado. O alumínio ele veio até com o intuito, né, de se preservar os condutores, porque era-se uma incidência de roubos de cabos de cobre para vendas, né, em ferro velhos. Então o pessoal não tinha sossego, fazia uma planta de uma empresa, não deixava seguranças, no dia seguinte não tinha mais. Tá? Então começaram a se trabalhar muito, principalmente em transmissões, com o alumínio. Então temos o cobre, um dos nossos melhores condutores, temos o alumínio, que também está desenvolvendo bastante. Aqui temos uma resistividade específica dos condutores. Tipo de material condutores, tabelas resistividade a 20 graus. Gente, todos esses estudos é feito em laboratório e
quando se faz em laboratório, até mesmo a temperatura é controlada para que você tenha uma mesma experiência, o mesmo teste igual em todos os componentes. Então nós temos aqui então o aço, nós temos aqui a resistividade em ohm por milímetro quadrado dividido por metro. Então nós temos o aço 0,15, o alumínio 0,03, o cobre 0,01, tá? Olha, então nós temos aqui, ó, 0,03, 0,1, 0,03, 0,0179 seria o cobre. Constantan 0,5. O mercúrio 0,9608. 968. Então mercúrio 0,968. Caímos para o níquel 0,08. Então 0,08. Até agora não chegamos ainda nenhum que atingisse ainda o aço e o alumínio. Aí caímos para o ouro 0,02. Então 0,02. Nós temos aqui o nosso ouro, que muitos dizem que é o melhor condutor, mas se vocês analisarem, o cobre é um dos nossos melhores. O alumínio viria até em terceiro lugar, tá? O aço não, o aço já está aqui na primeira casa, tá? E por último, nós temos a platina. A platina 01, que vale ao aço, tá? Se aproxima um pouquinho do mercúrio. Então lá, 0,015 do aço, 0,96 do mercúrio. Então, essa aí é uma comparação para que vocês vejam, né, o quanto é importante a resistividade, o valor de resistência de cada equipamento. Os exercícios de fixação, gente, estará sendo enviado pelos professores de vocês, tá? Eu estou fazendo ele em arquivo do Word e estarei encaminhando para os vossos professores para que eles encaminhem via e-mail, WhatsApp para vocês. Os professores que trabalham com vocês, pelo menos o que for me informado, são os professores Robson e o professor Wesley. Excelentes professores, companheiros, amigos nossos. Assim encerramos mais uma aula. Espero poder ter contribuído com mais um tijolinho para os conhecimentos técnicos nessa área que é a área de eletricidade básica para vocês. Estou à disposição para críticas e sugestões para que um dia, quem sabe, a gente possa estar gravando aulas de maior, não vou dizer qualidade, mas que a gente possa estar atingindo com mais ênfase a necessidade de conhecimento dos mesmos. Agradeço mais uma vez pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.